Salve progressistas, eu sou o Clayson. É muito comum a gente ver nesses eventos em que o Bolsonaro está presente a presença também de muitos políticos. Muitos deles acabam até auxiliando as pessoas a irem até esses locais onde o Bolsonaro faz essas recepções, nas cidades do interior, em todos os lugares onde o Bolsonaro faz as aglomerações. Alguns políticos estão por trás, financiando os ônibus, as vans que levam as pessoas até lá. Então, é óbvio, o interesse não é só do Bolsonaro. Bolsonaro está em uma campanha política, isso eu acho que ninguém mais tem dúvidas. Ele faz essa campanha política para 2022 desde o primeiro dia de governo dele. Ele já pensa nessas eleições, mesmo que durante a campanha ele tenha falado que não iria se reeleger, não estaria preocupado. Ele vive o tempo todo falando a respeito disso, né? Ele fala que não está preocupado com reeleição e tudo mais, mas absolutamente tudo que ele fala e tudo que ele faz visa essas eleições e, inclusive, ele se preocupa com qualquer um que entre no caminho e que de alguma forma possa ameaçar essa reeleição dele. É por isso que ele tem esse quebra-pau gigantesco, por exemplo, com o Dória, que é uma coisa que extrapola qualquer limite institucional. É uma questão de guerra política mesmo, de guerra eleitoral. Assim é também com outros que entram no governo dele e começam a aparecer um pouco mais, começam a soltar as asinhas, ele imediatamente coloca empecilhos ali. Foi o caso, por exemplo, do Mandetta. E hoje ele está com uma ação política que ele percebeu que dá muito certo. Ele começou em Brasília a fazer esses passeios com moto, ele gosta das motos, ele de certa forma tem um grupo de motoqueiros que o apoia e deu muito certo isso lá em Brasília. Ele repetiu esse passeio no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro foi bem mais organizado, ele fez o passeio 40 quilômetros pela cidade, saiu de um canto da cidade para o outro, andou pela cidade inteira e quando ele terminou esse passeio, tinha um palanque para ele fez discurso, inclusive teve até uma situação, vamos dizer assim, um tanto quanto polêmica, que esteve presente lá o Pazuello, o ex-ministro Pazuello, e é óbvio, ele não poderia fazer isso porque ele é um militar e por ser militar ele não pode participar de eventos políticos, isso está dentro do estatuto dos militares e é uma transgressão disciplinar, mas não deu nada para o Pazuello, foi perdoado, ele fez lá a sua defesa, o exército aceitou exatamente porque ele ganhou um cargo junto ao governo e fica meio complicado porque na verdade o Bolsonaro é o líder máximo das Forças Armadas e aí o Bolsonaro vai lá e coloca ele num cargo de confiança muito próximo, inclusive a própria presidência, e aí como é que o exército vai punir alguém que está lá? Foi uma forma do Bolsonaro arrumar a situação, claro, com muito desgaste para as Forças Armadas. Agora, o Bolsonaro quer repetir, e isso pode acontecer amanhã, tudo está programado para acontecer amanhã, ele quer repetir esse passeio na cidade de São Paulo. Eu vou trazer daqui a pouquinho para você os detalhes dessa treta que está acontecendo lá em São Paulo, um quebra-pau enorme envolvendo um pastor e todos aqueles que vão participar do passeio. Só que antes eu quero fazer aquele pedido de sempre, que é um pedido muito importante, que é o like aqui no nosso vídeo. É importante o like porque com isso a gente pode ser visto por outras pessoas e o YouTube entende que esse vídeo precisa ser visto por outros brasileiros. E é importante que os brasileiros entendam o que está acontecendo no governo Bolsonaro. A gente sempre está aqui colocando novidades para você, informação, para que a gente possa refletir um pouco sobre os enormes problemas que a gente está enfrentando aqui. Então, seu like é importante, dê o like, se inscreva no canal, a sua inscrição também é fundamental, porque nós temos uma meta de chegar entre os 10 principais canais progressistas em 2022, precisamos ter voz nessas eleições do ano que vem, então a sua inscrição é fundamental, ative o sininho também. Tudo começou com um pastor polêmico. Ele, em determinados momentos, ele gravou vídeos já nas redes sociais contra outros pastores, dentre eles o Silas Malafaia, também o Marco Feliciano. Aí depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, ele fez alguns vídeos dizendo, olha, que maravilha, Bolsonaro ganhou as eleições. Ele também fez ali um protesto contra medidas restritivas em frente à casa do governador de São Paulo, João Dória, acabou sendo intimado a depor na polícia por conta disso. Então ele é um sujeito que utiliza as redes sociais para poder fazer divulgação, marketing político. Com certeza é um sujeito que vai se lançar candidato nas eleições do ano que vem. E essa oportunidade de saber que vai reunir uma quantidade enorme de bolsonaristas em São Paulo amanhã fez com que ele invadisse as redes sociais, tomando para si
Olha o grau da esperteza. Tomando para si a organização do evento, colocando fotos ao lado do Bolsonaro. Vou colocar aqui para você do lado uma das peças publicitárias dele, ele dizendo aí, ó, 1 milhão de motos, atenção motociclistas, acelera para Cristo com Bolsonaro, deu um nome ao evento, né? Ele é, como disse, um pastor, e apesar dele ter colocado aí algumas imagens bebendo, que não é uma coisa que um pastor costuma fazer, e aí ele coloca aqui uma informação, logo aqui embaixo, importante, ele diz, necessário fazer o cadastro do site. E aí ele fala para as pessoas se cadastrarem, diz que não paga nada. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a perceber que ele está fazendo uma ação política. Porque quando você faz o cadastro, aí ele já sabe aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, que estiveram no evento, e aí é só você depois chegar lá e mandar uma mala direta, conversar com essas pessoas. É um instinto, digamos assim, de oportunidade muito forte. Você que meteu o pau em mim, pra você que falou mal do Acelera pra Cristo, pra você que falou que o Acelera pra Cristo não ia acontecer, que o Bolsonaro não ia vir. Eu tô te convidando pra você vir pro Acelera pra Cristo, vai ser top, viu? Só que isso criou um problemaço com relação a alguns grupos, e aí o que ocorre? Em São Paulo a coisa está diferente porque no Rio de Janeiro e em Brasília as coisas foram um tanto quanto espontâneas. Os motoclubes conversaram um com os outros, alguns grupos ligados a mototáxis conversaram e tal, e foram lá de forma quase que espontânea. Mas lá em São Paulo, isso não está acontecendo. Esse pastor, o Jackson Villar, tomou a frente para dizer que o evento é dele, é como se o evento fosse ele que estivesse organizando o evento, e aí esses motoclubes ficaram pistolaços. Um deles, por exemplo, é o motoclube Força e União. O Juan Brey, que é um dos responsáveis pelo motoclube, ele diz o seguinte: falo pela maioria dos motociclistas, é uma falta de respeito ele se auto-intitular organizador. Acompanhar o presidente é uma ação espontânea, ninguém precisa organizar porra nenhuma. Vamos colocar o termo dele aqui. Ele sabe disso e acabou se aproveitando. Então o Brey, ele diz que o principal objetivo do Villar é se promover. Ele mexeu com uma classe que é muito unida, deveria ter entrado em contato com os motoclubes mais antigos. E aí o que acontece? As pessoas estão realmente se revoltando, algumas pessoas estão dizendo que podem até não participar do evento. E agora há uma sugestão que foi colocada ali. Alguns motoclubes vão participar do evento, porém, dentro do evento, eles vão fazer uma campanha contra o Jackson Villar. É uma campanha para dizer, cara, não temos nada a ver com esse Jackson aqui, esse cara é um aproveitador, ele está aqui tentando de alguma forma tomar o evento para si, não tem nada a ver, não precisa fazer inscrição nenhuma, é tudo, digamos, espontâneo. Você vai lá, tem lá um local de saída, o local de chegada, você tem um percurso, você pode entrar no meio do percurso, mas a grande verdade é que isso deixa claro o que está ocorrendo com o bolsonarismo no Brasil. Muitas pessoas, o Jackson Villar é um deles, mas muitas pessoas se aproveitam desse movimento bolsonarista para conseguir auferir para si votos em 2022. Nós temos uma série infindável de candidatos bolsonaristas para 2022. Talvez seja o grupo que mais tenha candidatos. O grupo bolsonarista em 2022 vai ter muito candidato a deputado, a senador, deputado federal, deputado estadual, inclusive até governadores, e a gente sabe que as pessoas veem isso como um caminho mais fácil de atingir votos. Nem sempre essas pessoas estão diretamente ligadas ao que a gente poderia classificar como bolsonarismo, mas eles repetem um discurso, que é um discurso simples, basta você defender algumas
algumas questões que são praticamente óbvias, a questão de comportamento, que o Bolsonaro leva muito em consideração, anti-esquerda, antipetismo, essas coisas todas que também são muito óbvias. E aí você tem um discurso, que é um discurso simples, não necessariamente você precisa ter uma plataforma política. Aliás, o próprio Bolsonaro não tem essa plataforma, ele se elegeu sem apresentar propostas, ele sequer participou dos necessários, dos fundamentais debates. A gente sabe que não houve a presença dele nos debates. Teve aquela situação da facada, aí ficou até mais fácil para ele negar a presença aos debates, mas a verdade é que, pelo menos nos debates que ele foi, ele se saiu muito mal, porque ele não tem um plano de governo. Os candidatos que estão próximos a eles também não precisam ter esse plano de governo. Basta você repetir a cantilena de sempre, o discurso vazio de sempre. E é uma situação para a gente ficar atento, porque isso vai acontecer em demasia. A gente está vendo claramente como é que acontece. A gente já viu, por exemplo, em situações anteriores, eu já falei aqui no canal, sobre aqueles que se aproveitam dessa situação toda. Nós já falamos aqui, por exemplo, de médicos que defendem tratamento precoce e com isso eles querem se candidatar. A própria chamada Capitã Cloroquina, ela foi candidata ao Senado no Ceará, apesar de não ter ganho a eleição, mas está aí em campanha. E agora, mais do que nunca, está em evidência também. E com isso a gente tem muitas pessoas que são oportunistas, que se aproveitam até da boa-fé dos eleitores para poder ganhar votos com isso. O que você pensa a respeito disso? Coloque o seu comentário aqui. Você vai participar dessa motociata, né? Não sei qual seria o nome para isso, passeio, sei lá qual seria o nome, né? Passeio de moto do Geno, né? Ou passeio genocida sobre 2 rodas. Você vai participar? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê esse like se você ainda não deu, para nos ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se encontra numa próxima.